Na nossa aula, vamos ver as vanguardas russas, o suprematismo e o construtivismo. Aqui, sob uma ótica que é mostrada pelo livro, né? E a gente vai ampliar a visão que o livro está dando para nós. Então, vamos inicialmente ver o que o livro está dizendo. A gente vai ler o material do livro. Em seguida, a gente vai partir para uma ampliação da visão do livro. Liga na Arte, nono ano, página 66. Então, o assunto nosso, na página 66, são as vanguardas russas. Vamos dar uma lida sobre o suprematismo e o construtivismo. E vamos entender um pouquinho da arte engajada, entender e compreender como é que a arte é engajada, ou quando a arte é engajada, se ela é engajada ou se ela não é engajada. O assunto está no capítulo 4. Recomendo a leitura do capítulo 4 toda, mas nós vamos abordar apenas esse aspecto, né? Arte e transformação social. E leiam, né? Nosso assunto de interesse está aqui, ó, as vanguardas russas que nós vamos ver agora. Na página 66, nós temos foco na história, as vanguardas russas. Até o início do século XX, a arte ocidental era geralmente voltada à representação da realidade, ainda que cada artista, à sua época, tenha feito isso com um estilo próprio. Contudo, desse período em diante, muitos artistas passaram a questionar esse tipo de representação, bem como a questionar também a função da arte. Na Europa, vários artistas aderiram a diversos movimentos que ficaram conhecidos como vanguardas históricas. As vanguardas históricas europeias defendiam uma posição experimental para a produção artística, baseada na liberdade criativa. Entre as vanguardas russas, dois movimentos artísticos são muito importantes para entender o contexto da produção dos cartazes: o suprematismo e o construtivismo. Aí nós temos a sala Kazimir Malevich, com obras suprematistas, uma exposição, na exposição Última Exposição de Pintura Futurista, São Petersburgo, Rússia, 1915. O suprematismo teve como maior representante o artista plástico russo Kazimir Malevich, que viveu de 1878 a 1935. Os artistas ligados a esse movimento defendiam que a arte não deveria ter a função de representar a realidade. Para os suprematistas, a arte era puramente uma construção plástica. Por exemplo, a pintura de um quadrado não deveria simbolizar qualquer forma real, nem ter a função de ser ou não bela. Seria apenas a pintura de um quadrado. No construtivismo, assim como no suprematismo, a arte também não deveria representar algo. Entretanto, os construtivistas acreditavam que as obras de arte deveriam ter uma função específica, a de contribuir na construção da nova sociedade, e precisavam, portanto, ter uma função social. Muitos artistas engajados com os movimentos políticos revolucionários da época, buscando transformações sociais, adotaram as artes, arte visual, literatura, teatro, arquitetura, entre outras linguagens, como um tipo de postura política mais sensibilizada. Nesse caso, a arte ligada à construção da nova sociedade deveria intervir nos comportamentos da vida cotidiana, servindo como instrumento de transformação. Bom, o suprematismo é uma pintura com base nas formas geométricas planas, sem qualquer preocupação de representação. Os elementos principais são retângulo, círculo, triângulo e cruz. É considerada a primeira escola sistemática de pintura abstrata do movimento moderno.
Seu desenvolvimento foi iniciado por volta de 1915 pelo pintor Kazimir Malevich. Em 1918, na mostra O Alvo, em Moscou, Malevich expôs o quadrado preto sobre um fundo branco. Então, aí a obra exposta por Kazimir Malevich. De acordo com Malevich, o suprematismo era um sistema filosófico de cores construídas no tempo e no espaço. Seu espaço era intuitivo, no qual se insinuavam tanto tons científicos quanto místicos. A descrição de Malevich sobre seu quadro quadrilátero preto representa muito a teoria do suprematismo. Superfície lisa representa volume, profundidade e perspectiva como um meio de definir o espaço. Cada lado ou ponto representa uma das três dimensões, e o quarto lado representa a quarta dimensão, o tempo. Como o próprio universo, a superfície preta seria infinita se não fosse delimitada por uma fronteira exterior que é a borda branca e o formato dela. Bom, as dimensões nós sabemos: altura, profundidade, largura. Aí a quarta dimensão colocada aqui, o tempo. A estética do suprematismo apresenta as aparências do mundo exterior não despertam o menor interesse. O essencial é a sensibilidade em si, pois o valor eterno e autêntico da obra de arte reside não somente na expressão da sensibilidade pura, o objeto em si não vale nada. Mínimo de plasticidade, forma e cores para atingir o máximo de projeções, transfigurações simbólicas e iluminações. E nós estamos diante de uma arte abstrata, quanto mais possível abstrata. Tá? Então, nós já sabemos que arte abstrata e arte figurativa. Vimos isso no ano passado e estamos sabendo aqui que existe uma arte figurativa, que é aquela que apresenta uma imagem mais próxima do real, e aquela abstrata. Quanto mais abstrata, mais distante do real, e mais difícil é de se compreendê-la. A fluidificação, então, continuando, a fluidificação das cores para atingir a imaterialidade, tornar o desenho sutil e delicado. Necessidade de dar ao sentimento uma supremacia pura, sem representação do mundo exterior, o que é conseguido através das figuras da geometria, plasma, retângulo, círculo, triângulo e cruz. Mais uma vez aqui reforçando a ideia de que a supremacia aqui é em relação ao sentimento. Então, supremacia pura, em relação ao sentimento. Subjetividade, grau de abstrato maior, permanente, total. Aqui nós temos a obra de Kazimir Malevich, pintor russo, fundador da corrente suprematista. Suas ideias sobre as formas e significados da arte acabaria por constituir as bases teóricas de não objetiva da arte abstrata. Trabalhou em uma variedade de estilos, mas suas obras mais famosas se concentram na exploração de formas puras, geométricas, quadrados, triângulos, círculos e cruzes, e suas relações entre si dentro do espaço pictórico. Então, dentro do quadro ali, nós estamos vendo aqui as relações que existem entre essas formas geométricas. O auge do suprematismo chegou ao fim nos últimos anos da década de 1910, refletindo a crescente diversidade e fragmentação da arte russa. Seus seguidores voltaram-se para outros movimentos, principalmente para o construtivismo, liderado por Vladimir Tatlin. Nós vamos ver agora. O construtivismo é a vanguarda artística russa no contexto da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. A Rússia teve um papel preponderante na Tríplice Entente, grupo formado pela França, Inglaterra e Rússia. E na Revolução Russa, 1917, que pôs fim ao regime czarista, com a abdicação do czar Nicolau II, que acabou executado juntamente com sua esposa, a czarina Alexandra, e seus 5 filhos, pelos revolucionários, no caso, bolcheviques.
uma arte politicamente engajada. O construtivismo colocou na arte moderna uma realidade revolucionária e uma função social e política. Vale reforçar que foi um movimento influenciado pelo marxismo e conectado com a Revolução Russa. Essa forma de expressão tentava colocar o artista como um agente que poderia ajudar toda a sociedade, suprimindo as necessidades físicas e intelectuais daquele momento revolucionário. Por isso, o construtivismo nas artes ganhou fatores políticos e sociais. Entre eles, vale mencionar, né, o construtivismo, aqui no caso, propôs uma arte que rompia com o passado tradicional, aquela ideia de revolução, aquela ideia de acabar com aquilo que vem com os valores conservadores para os valores progressistas, novos, revolucionários, trazendo à tona outras formas de representação associados aos avanços técnicos e tecnológicos modernos, como, por exemplo, as máquinas, engenharia eletrônica, evolução fabril, dentre outros. Para isso, os artistas construtivistas, sobretudo os precursores e fundadores do movimento, Vladimir Tatlin, Alexander Rodchenkov e El Lissitzky, e Naum Gabo utilizaram a tridimensionalidade, o relevo, o objeto industrial, a fotografia, a tipografia e a moda para expressarem os ideais do movimento. O construtivismo apresentou características como utilização de elementos geométricos, cores primárias, fotomontagem, tipografia sem serifa. A serifa, pessoal, é aquela letra com um detalhe, uma parte embaixo, assim, uma parte que aparece nas extremidades. Vocês podem pesquisar isso depois no Google, por exemplo. Tá? Então, a tipografia sem serifa é aquela letra construída como essa que nós estamos mostrando aqui, nesse momento, né? Com esse movimento, a arte se destinou a um objetivo social, vinculado ao projeto marxista-leninista em curso desde a Revolução de 1917. O construtivismo, enquanto movimento artístico, seguiu até 1934 na União Soviética e na antiga República de Weimar. No decorrer desse período, as expressões inovadoras do movimento contribuíram para a arte moderna. O motivo de o movimento durar até 1934 foi político e ideológico. Daquele ano em diante, a única forma de arte admitida na União das Repúblicas Soviéticas Socialistas era o realismo de cunho socialista. Aqui a gente já percebe que a revolução e o avanço do projeto revolucionário, né, da Revolução Comunista de 1917, já estabeleceu também diretrizes para a arte. Então já não havia uma arte tão livre, uma expressão artística tão livre. Ela tinha que seguir um determinado conceito, aqui no caso, o realismo de cunho socialista. E aqui os elementos geométricos e fotomontagem característicos do construtivismo de Vladimir Tatlin. Por exemplo, aqui conseguimos enxergar como se fosse uma montagem e as formas geométricas bem claras, né? Bem clássicas aqui. Esse movimento ele é muito parecido também com vanguardas, as demais vanguardas europeias futuristas, tá? Então, o futurismo, o cubismo, há uma relação muito próxima ali entre eles. O Peixeiro, 1911, de Vladimir Tatlin também, formas geométricas, mas algumas formas mais arredondadas aqui. Atividade. Responda. Na sociedade atual, há um notório engajamento político e ideológico na arte? Você entende que sim? Você acha isso favorável a isso? Entende que sim? Bom, quem admira a arte, quem aprecia a arte, entende que deve haver liberdade para tal, né? Nós vimos algumas exposições, algumas causaram certa polêmica no Brasil, né? Aquela exposição do homem nu sendo tocado por uma menina, vem de uma visão progressista, né, da arte. E você concorda com esse engajamento político, ideológico na arte? Você concorda que deva haver
caso haja, né? Ou você discorda, acha que não deva haver esse engajamento, né? São respostas simples, vocês podem postar para mim, então, para que a gente possa avaliar o entendimento de vocês sobre esse assunto.